Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E aqui no vídeo intitulado Identidades Trigonométricas, adição e subtração de cossenos, aqui segue a mesma linha de raciocínio do vídeo anterior. Ou seja, aqui as mesmas características que lá tinham, aqui também vai ter. Mas tudo bem, caso você tenha perdido ele, eu vou frisar. Consiste o seguinte: você tem que ter em mente os ângulos notáveis. Você sabe os ângulos notáveis. Ok. Aí, você sabendo dos ângulos notáveis, acaba que a fórmula, as fórmulas na verdade, então adição e subtração dos cossenos lhe servirá. Servirá de quê? Servirá se o cosseno do ângulo que você quer descobrir, este ângulo for o produto, ou melhor dizendo, for o resultado da soma ou subtração de dois números notáveis, de dois ângulos notáveis. Como assim? Vamos supor que você quer achar o cosseno de 15 graus. Acaba que 15 graus é um ângulo a qual a gente pode encontrar subtraindo 45 graus, que é um ângulo notável, menos 30 graus, que é um ângulo notável. Entende? Aí quando você tem isso em mente, você vai fazer todo o paranauê com com os respectivos valores de cosseno, seno desses ângulos notáveis, ok? Vamos lá. Melhor ainda, deixando mais em mente ainda essas cores de característica. Tendo em mente que, sim, esse ângulo aqui, que é o do 15 graus, ou x graus, ele nada mais é do que realmente o resultado, seja da adição ou subtração de dois ângulos notáveis, perdão. Ok. Tem outra dica sobre? Tenho esse valor, ou seja, esse cosseno de x, esse x aqui, basicamente você pode perceber que independente do valor que seja ele vai ser um múltiplo de 15 graus, ou seja, por exemplo, digamos que esse x fosse 75 graus. 75 graus, além de ser o resultado da soma de 45 graus mais 30 graus, 75 graus, quando dividido por 15 graus, dá 5. Ou seja, é um múltiplo de 15. Entende? Certo? Agora vamos lá. Continuar aqui. O que esse triângulo, ou o que esse retângulo azul aqui esconde, nada mais é do que as fórmulas que então temos de aprender nessa aula. Que é o que? Essas daqui. Que graças a essas fórmulas, e claro, se encaixando perfeitamente na regrinha que eu falei aqui, do ângulo que está aqui, tendo tudo isso em mente, você pode utilizar essa fórmula aqui para descobrir o então cosseno desse ângulo. Aí tem em mente que quando, por exemplo, digamos que aqui fosse esse A mais B fosse 75 graus. Então, como é que eu ia descobrir o cosseno de 75 graus? Eu iria descobrir o cosseno de 75 graus sabendo que eu teria que descobrir, ou melhor, aplicar em mente. Só estou terminando de escrever aqui. Aplicar em mente o cosseno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus menos aí o que? O seno de 45 graus vezes o cosseno de 30 graus. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma peculiaridade aqui, que pode passar despercebida aos olhos mais atentos ou mais ligeiros, mais apressados, mais ansiosos, que é o que? É o fato de que o mais aqui, ó, pode vir a confundir com achando que teria um então mais aqui também. Tá?
Vou fazer direitinho aqui. Pronto, espero que tenha dado certo. Ó, o cosseno do ângulo A, do ângulo notável A mais o ângulo notável B é igual a tarará, tarará, o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A e o seno de B. Então, o que é que pode vir a confundir quando a gente então para analisar, compreender esta forma? É o seguinte, pode facilmente vir a confundir a questão do mais, achando que esse mais que está entre o A mais B, entre o A e o B, é o mesmo, vai ser um mais que vai estar entre o produto dos cossenos desses respectivos ângulos pelo seno desses respectivos ângulos. Não, não é, pois a gente acaba de ver que o mais está em um e o menos está em outro. E da mesma forma vai ser o inverso, que no caso é a segunda fórmula aqui, mas tudo no seu tempo. Aí continuando, já por exemplo, cosseno de 15 graus, que no caso é nada mais é do que 45 menos 30 graus. O cosseno de 15 graus nada mais vai ser do que cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais, ou seja, aqui já tem toda aquela inversão, certo? Ou seja, aqui enquanto o menos está entre o A e o B, o mais vai estar entre os produtos, os respectivos produtos, certo? Enfim, tome o tempo que você for necessário para analisar e então digerir esta fórmula. Por quê? Porque nós iremos aplicá-la, tá certo? E vamos aplicá-la agora. Agora não, ainda tem uma parte que eu quero falar com vocês, que é esse daqui. Esse daqui, para quem assistiu o último vídeo, o vídeo que antecede esse, em linha cronológica, já está familiarizado com isso, pois eu apresentei no outro vídeo. Mas isso daqui não. E por que eu coloquei essa questão do círculo unitário juntamente com os ângulos notáveis aqui? Por que eu coloquei? Por quê? Por causa que eu quero dizer que vocês têm de estar com então familiaridade com o círculo unitário. Você, eu, nós temos que estar com então familiaridade com o círculo unitário. No âmbito de, por exemplo, sabermos π sobre 6 nada mais é do que 180 graus dividido para 6, que é 30 graus. Π sobre 4, 180 graus dividido para 4, 45 graus. Eu estou falando tudo isso em graus, mas todos esses valores que estão aqui estão em radianos. Aí, claro, tem aqui, ó, mais abaixo o grau. Ou seja, já poupa bastante. Esse círculo unitário aqui é bem bonitinho. Fique à vontade, caso queiram tirar print. Aí, continuando. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aí 120 graus, 135 graus, 150 graus. Aí continua, 210, 225, 240, 300, 315, 330. Mas aqui eu quero focar nos radianos, nos valores em radianos. Por quê? Por causa que é eles que mais utilizaremos. De tal forma que, compreendendo vocês que, digamos que acabemos por nos deparar com 5π por 6. Ao invés de então fazermos todo o cálculo e dizermos é 150 graus, isso é importante, mas ao invés de então fazermos toda a conversão para então enxergarmos isso, eu vos digo que é muito melhor enxergarmos apenas o π sobre o número que está então multiplicando o 5. Por quê? Por causa que assim, exemplo, finge que esse 5 não existe, igual a bolinha está aqui no meio. O que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que, independente do valor que está multiplicando aqui, o π sobre 6, por ter justamente um π sobre 6 aqui, já vai dar para raciocinar que isso está diretamente relacionado com o ângulo notável de 30 graus. Entende? A minha linha de raciocínio. Não se preocupe, vai ficar melhor com os exemplos. Aí aqui embaixo, aqui ó, eu fiz questão de escrever realmente essa questão dos ângulos em valores numéricos, para então
termos ciência. Notem que a diferença de um ângulo para outro é somente na casa dos 15, na casa de 15 graus. Ou seja, a diferença do ângulo 30 para 45, 15, de 45 para 60, 15, 150 para 135, 15, 135 para 120, 15, e por aí vai. Aí continuando, vamos agora para os exercícios, que é o que mais importa. Vamos lá, começar por esse daqui. Pausem aí, tentem resolver, e caso não consigam, sem problema, nós vamos resolver juntos aqui. Pronto, presumindo que vocês já então pausaram, vamos para a resolução. Primeiramente, o que é que nós iremos fazer? Nós vamos simplificar. Como assim simplificar? Ou melhor, nós vamos tirar uma volta. Como assim tirar uma volta? Assim. Vocês concordam, com base em todo o que a gente já estudou de círculo unitário, que isso que ele está aqui, 465 graus, nada mais é do que eu dizer que ele deu uma volta completa de 360 graus e parou no mesmo ponto, né? Então ele ainda vai ter o mesmo valor em termos de cosseno. Tendo isso em mente, o que é que eu faço? Eu vou lá, como belo sabido que eu sou, diminuo esse valor que é maior do que 360 graus, diminuo por 360 graus. Por quê? Por causa que eu quero chegar em um número, em um valor de ângulo que seja menor que 360 graus, para que assim eu possa fazer todo o paranauê que a gente bem sabe. Ou seja, 465 menos 360 graus, eu esqueci de botar os aqui, é igual ao que? A 105 graus. Ok. 105 graus é um número a qual é múltiplo de 15. A gente pode descobrir isso dividindo. Mas acredite, é assim. O número que chega para... pior que vai ser o cor de uma só casa decimal mesmo. Então vamos lá. 30, 60, 90, 105. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pronto. 7. 7 acabamos por descobrir que sim, 105 é um número múltiplo de 15. 15 é um... Oh, meu Deus, agora... Enfim, agora vamos lá. Sabendo então dos ângulos notáveis, como eu posso dizer que... O que é que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que 105 é o produto, ou melhor dizendo, o resultado da soma ou diferença de quais ângulos notáveis. Bom, no slide anterior eu mostrei para vocês, na página anterior eu mostrei para vocês os ângulos, né? Aqueles ângulos que está de 0 a 360 graus. Tendo em mente eles, qual daqueles ângulos eu posso literalmente diminuir ou somar para que então dê 105? Eu vou presumir que vocês tenham dito o ângulo de 150 menos o de 45 graus. Podem ver. Ao realizar essa subtração, essa diferença, nós encontraremos 105 graus. Aí pronto, ok, tá certo. Você acabou de dizer isso. O que é que eu vou fazer com esse então resultado, com essa então afirmação? Eu vou simplesmente utilizá-la comumente na nosso cálculo. Eita, mas tá difícil. Seja o cosseno de 105 graus, ou melhor dizendo, o cosseno de 150 graus menos 45 graus é igual a... Aí vamos lá. Cosseno de 150 vezes cosseno de 45. Eu nem sei se eu escrevo tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Vou escrever tudo maiúsculo.
45. Isso, lembremos daquela questão do sinalzinho, ou seja, apesar daqui estar menos, o que eu vou botar ali não vai ser menos não, vai ser mais, certo? Ou seja, o que vai estar aqui é um belo de um mais. Mais o que? Mais o seno de 150. Eita, que não vai caber aqui não. Deixa eu diminuir. Aí isso, claro, seno de 150 vezes o seno de 45 graus. Vamos lá. Eu vou já começar a substituição aqui, tá certo? Acompanhe. Seno de 45 graus, a gente sabe que é nada mais do que raiz de 2 sobre 2. Seno de 150. 150 nada mais é do que um ângulo notável que está diretamente relacionado com 30 graus. Como eu sei? Por causa que 150 está no segundo quadrante. Ok. A minha base para o segundo quadrante é o 180. Ok? Ou seja, de 150 a 180 falta quantos graus? 30. Então, é por isso que eu me baseio, 30 graus, certo? Então, sabendo que ele então está relacionado com o ângulo de 30 graus, o que eu nada mais irei pegar é o seno de 30 graus e adaptar ao quadrante em que o 150 está, ou seja, o seno de 30 graus é 1,5 e ele está, é o seno, né? Então, o primeiro e o segundo quadrante, os valores de seno são valores positivos, então é 1,5 normalmente. Agora continuamos aqui do lado de cá. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 150, ou seja, cosseno de 30. Cosseno de 30 que é raiz de 3 sobre 2. É raiz de 3 sobre 2. E adaptando ao então quadrante que o 150 está, 150 graus, que no caso é o segundo quadrante. E o segundo quadrante para os cossenos é negativo. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Ah, matemática linda. Aí mais, vamos lá. Aqui fica raiz de 2 sobre 4. Mais, aqui fica raiz de 6 sobre 4. No final, eita, no final, deixa eu ver, que coisa feia, mas tudo bem. No final fica raiz de 6 mais raiz de 2, tudo isso sobre 4. E assim que se faz. Ou seja, eu sei que o cosseno de 105 graus é esse daqui. Pronto. Agora vamos para a próxima questão, que é essa daqui. Determine o valor exato de cosseno de A mais B, sabendo que cosseno de A é igual a menos 3 sobre 5 e seno de B é menos 7 sobre 25. Vamos lá. Primeiramente, vamos destrinchar isso daqui, do jeito que a gente já sabe muito bem, que é o que? Escrever de boa, sem preconceito. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B. Aí isso menos, né? Porque ali tá mais e aqui é menos. Essa questão da inversão do corra, que a gente já descobriu essa relação. Seno de A vezes seno de B. Ok. Seno de B a gente já sabe o valor. Ok, tudo bem. Que é
menos 7 sobre 25. E o outro, que é cosseno de A, a gente também sabe o valor. Que nada mais é do que menos 3 quintos. Ok. Mas para onde é que eu vou agora para então descobrir esse e esse? O que eu vou fazer agora, e eu espero que vocês compreendam, é o seguinte. É pegar o que eu já tenho de certeza, que é o que a questão me deu, e curiosamente, ou melhor, ardilosamente, aplicar com os que eu já sei da questão do cosseno e seno, que é o seguinte. Seno é o quê? Seno nada mais é do que cateto oposto, vocês vão concordar comigo, sobre a hipotenusa. Ok. Aí o que é que ele me diz sobre o seno de B? O que é que ele me diz sobre o seno de B? Ele me diz sobre o seno de B que o cateto oposto vai ser menos 7, enquanto a hipotenusa vai ser 25. Aí você pergunta, oxente, que história é essa? Como assim? O que é que há? Como pode? Tem coisa errada aí, não é não? Tem coisa errada aí. Não, espera aí que você... Vamos enxergar isso melhor ainda. Vamos enxergar isso no próprio... Esqueci qual é o nome daquele dali. Gráfico não, é isso daqui. Eita, quando a cabeça não ajuda é porque não ajuda mesmo, viu, bicho? Vamos lá. Seno. Para o seno dar negativo, então o respectivo valor que vai ser o cor tem de ser negativo. Cateto oposto. Certo, certo, certo. Aqui, como bem relacionado à nossa hipotenusa, bela hipotenusa. 25. Estranho. Não, aqui já seria o cor. Tô desenhando no lugar errado. Oxente. Não, tava certo, é porque eu realmente tava confundindo aqui. Continuando. Apagar isso daqui. Ou então o ângulo. Vai daqui até aqui. Ele tem com esse valor aqui negativo. Entende? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Aí continuando. É o seno desse ângulo aqui, grandão, que é o que ele está então representando aqui. Eita, meu Deus. Continuando, seno cateto oposto pela adjacente. Ou pela hipotenusa. Agora vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai jogar o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é o Teorema de Pitágoras. E descobrir esse então lado aqui, ó. Eita, que não tá ajudando nada. Por que eu vou descobrir esse lado aqui? Descobrindo esse lado aqui, aí eu vou poder então fazer o quê? Vou poder então jogar o
cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa é quem? É o cosseno, ou seja, eu vou acabar por descobrir o cosseno de B, que é o valor que então está precisando descobrir aqui. E fazendo semelhante forma com outro dado que a gente tem, vamos acabar por descobrir o seno de A. Mas tudo no seu tempo. Então vamos lá. Deixa eu só apagar isso daqui. Ficando assim claro, 25 ao quadrado é igual a menos 7 ao quadrado mais, eu vou chamar isso daqui de C, mais C ao quadrado, seja 49, 225, aí fica 225 menos 49 igual a C ao quadrado. 250 menos 49. Vixe Maria. Apelando eu vou pro velho joguinho. Não é 8 não, é 7. Não é 7 não, é 6, perdão. Pronto. Aí pega emprestado, tudo isso daqui. Faltando, aqui é 7, né? E fica 1. Pronto. Ou seja, aí acabamos por ter esse valor aqui. Ou seja, raiz quadrada de 176. Oh, que número feio. Vou usar aqui a calculadora para então descobrir qual é a raiz quadrada de 146 ou 176. Descobrindo que é 13,26. Tá, eu vou arredondar para 3,27. 13,27. Aí só vou apagar aqui. E vamos continuar. Continuar agora que eu falo assim, claro, com outro dado. Que outro dado? Continuar não, perdão. Só para finalizar essa parte, que é o que? É descobrir o então cosseno de B. Que nada mais é do que o cateto adjacente ao ângulo lá que a gente viu. Que no caso é 13,27. Por hipotenusa. Que nada mais é do que 25. Ou seja, dividindo por 25. Eita, tá um número bem feio, viu? Assim, é um número que já tá na casa do zero mesmo, então não vou nem, como é que se diz? Brincar muito com ele não, vai ficar realmente do jeito que tá aqui. É fracionário, porque se eu colocar o seu valor da divisão mesmo em si, já vai ser um número de 0, tarará, tarará, tarará. Continuando, a gente acaba de descobrir cosseno de B, que é esse daqui. Então já vou deixar reservado bem aqui no seu respectivo cantinho, certo? Eita! Deixando já reservado ali no seu respectivo cantinho. Já toda essa bagaceira aqui eu vou apagar para então terminarmos de concluir. Claro, né? Concluir como assim? Pegando o então valor do cosseno de A que a gente sabe, que é menos 3 sobre 5. Sobre 5. Eita, meu Deus. Sobre 5.
e fazendo aquela mesma jogada, aquele mesmo jogo visual para quem não conseguir entender. Que é o que? A gente sabe que cosseno nada mais é do que a definição de cosseno. Cosseno nada mais é do que o produto, ou melhor dizendo, o resultado da divisão da medida do cateto adjacente, ou seja, CA, pela hipotenusa. Aí vamos lá. Qual parte aqui eu sei que o cosseno tem como seu valor um valor negativo? É a parte do segundo e terceiro quadrante. Em mais específico, essa parte do eixo X. O menos 3 vai ser bem aqui, ó. E a hipotenusa, que a gente sabe no círculo unitário, vai ser realmente o raio do círculo. Enfim, acabamos por saber que o raio vai ser 5, vai ter medida 5. Enquanto aqui a medida vai ser 3. E a gente então vai querer descobrir qual a medida dessa aresta aqui. Tá certo? Por que vamos querer descobrir essa medida? Porque nós vamos acabar por descobrir, ó, o valor do seno. Descobrindo o valor do seno, a gente já mata de cara o seno de A. Entende? Mas vamos lá. O triângulo que então formou ali foi esse daqui, que tem um lado menos 3, o outro 5, e o outro vai ter quanto? Permitam-me dizer que esse daqui é um triângulo pitagórico. Então eu sei que aqui vai ter a medida de 4. Tá certo? Mas vamos lá, só para brincar mesmo, V. 5 ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, mas eu vou chamar aquele dali de M. Aquele lado que a gente teoricamente não sabe de M. Vamos lá. Esse lado de cá é 25. Esse lado de cá é 9. 9 menos 25, 16. O M que estava como potência passa como radiciação. Ou seja, raiz quadrada de 16. Acaba por ficar mais ou menos 4. Porém, do jeito que ele está aqui, acabamos por então correlacionar para um valor positivo, ficando assim 4. Então vamos lá. Ou seja, acabamos por então descobrir que o valor é 4 aqui. Então, para descobrirmos o seno de A, nada mais basta do que pegar o valor que então está ali, que é 4, cateto oposto, e dividir pela hipotenusa, que é 5. Ou seja, o seno de A é 4 sobre 5. Tchim, 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 tchim. Eu vou carregar esse valor para aqui para cima e já apagar tudo isso daqui para então finalmente fazermos o cálculo final, que é realmente juntar tudo isso e sermos felizes, terminando com chave de ouro essa questão. Ok? Vamos lá. No caso vai ficar menos... Vou trocar. Menos 3 sobre 5 vezes 13,27 sobre 25 menos 4 sobre 5 vezes menos 7 sobre 25. E a gente começa. Vai, vem, vem. Numerador multiplicando por numerador, denominador por denominador, certo? Ou seja, no denominador aqui já vai dar 125. Isso é fato. Já no numerador, deixa eu multiplicar aqui. 39,81. Eita. Menos 39,81. Isso, claro, menos 5 vezes 25, 125 também.
4 vezes 7, 28. No caso, é 28 mesmo. É menos 28. É menos 28, infelizmente. Aí vamos lá. Fica agora, junta tudo sobre o mesmo denominador. Ou seja, o 25, o 125, perdão. Aí, como ambos têm sinais iguais, junta esses dois, né? Infelizmente, junta os dois, ficando 50, 67. 67,81. Sessenta e 67,81. Que valor feio. Deixa eu só escrever aqui. Claro, menos 67,21. Ou menos 67,81. Pronto. Aí vamos aqui. Claro, isso é o último desafio que a gente tem para fazer. E não se preocupem, é relativamente fácil. Nada mais é do que dizer se isso daqui é verdadeiro ou não. E lembrem-se, por estar pedindo para eu provar isso daqui, então nessa igualdade, nessa equação, eu não posso utilizar, nessa identidade trigonométrica, eu não posso utilizar a questão dos valores operacionais, tipo, eu não posso multiplicar, dividir, somar, subtrair ambas as partes. Por que não? Por causa que se eu fizesse isso, eu já estaria admitindo que elas são uma igualdade, que ela é verdadeira, verdadeiramente uma identidade trigonométrica. Coisa que eu não sei ainda, então eu vou descobrir. Então vamos lá. Aqui não tem muito segredo, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo, habituado a fazer. Π sobre 2 menos x. Vamos primeiro trabalhar com π sobre 2 menos x. Ou seja, a gente vai fazer todo o destrinchar disso, que é o que? A gente sabe que ele é igual a cosseno do primeiro, ou seja, π sobre 2, vezes cosseno do segundo. Aí, no caso mais, perdão. Seno do primeiro, seno de π sobre 2, menos, ou vezes, perdão, cosseno, ou menos vezes seno de x, do segundo, seno do segundo. Aí vamos lá. A gente sabe que π sobre 2 em radianos é π sobre 2, mas em graus é 90 graus. Então eu posso dizer facilmente que o cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, 0 vezes cosseno de x é zero. 0 mais aí seno de π sobre 2. Seno de 90 graus é 1. Ou seja, 1 vezes seno de x. 0 mais esse valor aqui, que é seno de x, basicamente, ou seja, esse 1 aqui fica subentendido, nada mais é do que seno de x, ou seja, acaba por no final ter seno de x em um lado da igualdade e do outro lado da igualdade eu tenho quem? Seno de x também, igual a gente está vendo aqui, ó. Igual a gente está vendo aqui. Então acaba que sim, é uma relação verdadeira. E é isso. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.